22 de Elul, 5.783, a contar da criação. Último Shabat, 5.783. É a tarde com a Torá, trazendo neste dia 8 de setembro de 2023, da Era Comum, a porção da nossa semana dos estudos de Torá e as suas leituras diárias. Estamos no sexto dia para o Shabat, então nós estamos na contagem regressiva para adentrarmos no sagrado dia do Shabat. Hoje, logo após as 17 horas e 38 minutos, que temos o acendimento das luzes especiais de Shabat, então nós já começamos a vivenciar o sagrado dia do Shabat. E esta sexta-feira, ou sexto dia da semana, nós temos a nossa sexta leitura, que está no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 31, do verso 14 até o verso 19. Estamos aí nos preparando realmente para vivenciarmos, os últimos dias do ano 5.783, e são momentos em que a nossa reflexão, a nossa introspecção, ela precisa ser mais forte, mais real, mais viva, porque estamos na contagem regressiva para podermos adentrar no ano 5.784, ok? Então, nós vamos aí para a nossa leitura de hoje, da nossa paraxá da semana. Nós estamos na segunda paraxá da semana. Nitzavim foi a primeira, que significa firmemente em pé diante de Hashem, para receber, o novo pacto. E também nós temos aí, a paraxá Vayeler, que nos fala, e Moshe andou, que significa que ele andou em todo o acampamento, mostrando que a não continuidade da sua liderança não era uma questão física, mas sim Deus tinha os seus propósitos, seus planos, e por isso ele estava passando a liderança para Yehoshua Josué. Ok? Baruch Hashem. O Gilvan Freire de Paulo Afonso Bahia, está aí conectado, juntamente com a família em A Tarde com a Torá. Então, ao Gilvan Freire e toda a família, o nosso Shabbat, Shalom, aleluia. Então, amados, vejam bem que nós temos aí as reflexões, este é o último Shabbat do ano, temos aí a palavra dos nossos mestres com referência a essas duas porções da nossa paraxá da semana, em que nós vamos ter aí a reflexão, sem sombra de dúvidas, com referência às mensagens inseridas nessas duas porções. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele sempre traz para nós palavras de ensinamento, palavras de muita profundidade, elevação espiritual, e hoje nós temos aí então interpretando o mal. O que será que significa essa questão interpretando o mal? Sabemos que é muito fácil, nós olharmos para o próximo e vemos os defeitos deles, Mas e os nossos defeitos? Como que fica essa história aí, Não é verdade? E lembrando, que na próxima sexta-feira, na próxima semana, nós estaremos em Erev Rosh Hashanah, a véspera de Rosh Hashanah, que começa na quinta-feira ao pôr do sol e vai até a sexta-feira ao pôr do sol. Então, na próxima sexta-feira, dia 15 de setembro, ao pôr do sol, nós estaremos no primeiro dia de Tishrei. E aí, nós estaremos, então, adentrando no Ano Novo Judaico, 5.784, Então, e aí nós temos a contagem de 10 dias para Yom Kippur, o dia do perdão ou o dia da expiação. E nós usamos o Marzor completo para Benei Noach, compilado pelo nosso rabino, a liderança nossa, Benei Noach Brasil, o nosso Rav Yaakov Geranstad, Então, nós estaremos usando esse Marzor
né, para Benei Noach, nesses dias aí de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, esta é o nosso livro para estas finalidades aí. Então, né, é bom quem não tem o livro Mahzor para Benei Noach, né, vá adquirindo para que possa ter consigo, né, porque as literaturas, né, as preces nós usamos diretamente do Mahzor, e é bom estar com o seu na mão para começar, para acompanhar as preces disso daí, ok? Nossas duas porções dos estudos desta semana, nós somos chamados a atenção em vários fatores. Um deles é exatamente sobre a questão de escolher a vida e não a morte, escolher a bênção e não a maldição. Porque Hashem realmente ele diz, né? Eis que coloco diante de vós a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva bem tu e a tua família. Nesse aspecto aí, então nós temos, por exemplo, na Parashá Kitavô, as maldições, né, que foram faladas dentro desse aspecto, né? Deuteronômio capítulo 28, verso 68. Deus vai trazer você de volta ao Egito em navios, pela maneira que eu disse a você, jamais veria novamente. Ali vocês vão se oferecer para venda aos seus inimigos como escravos e criadas, mas não haverá comprador, né? Então, quando nós temos aqui nessa porção de Kitavô, essa aparente maldição, né? Então, nós somos desafiados a descobrir o bem ou a bênção dentro da maldição. Nós não podemos ficar limitados àquilo que aparentemente parece ser uma maldição e que na realidade não é maldição, né? Então, nesse mesmo versículo 68 do capítulo 28 de Deuteronômio, então qual é a bênção que está dentro dessa maldição? É quando nós lemos ao contrário o versículo. Quando se lê normal o versículo, Deus vai trazer você de volta ao Egito em navios. Pela maneira que eu disse, você jamais veria novamente. Ali vocês vão se oferecer para venda aos seus inimigos como escravos e criadas, mas não haverá comprador, né? Ou seja, não haverá comprador de escravos e criadas, né? Para que seja oferecido na venda, bem como também o Egito, vocês serão tomados dali e não serão mais levados de volta ali, nem em navios para o Egito, porque Deus assim o diz, né? Então, de forma mais simples e resumida, a mensagem da bênção dentro desta maldição. Na Parashá Nitzavim, a conclusão, ela também traz para nós sobre essa questão. Quando todas essas coisas tiverem se abatido sobre você, ou seja, a bênção e a maldição, e você refletir sobre elas, e você vai retornar a Deus, teu Senhor, e obedecer a Ele. Capítulo 30, verso 1 de Deuteronômio. Então, a Parashá Kitavô, ela pode ser resumida assim. Se você fizer o que é bom, vai prosperar, mas se não fizer, vai sofrer. Então, na Parashá Nitzavim, nós temos também uma conexão semelhante, onde diz vida e bem, morte e mal, capítulo 30, verso 15. Mas aqui há também uma maneira de techuvá, e você vai refletir e vai retornar a Deus, o teu Senhor, que está no início do capítulo 30, versos 1 e 2. Então, a diferença entre as porções, né, nós podemos ver aí, a diferença está exatamente na questão techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Então, a essência da techuvá, como nós podemos visualizar esta realidade, né, sobre a essência da techuvá? Então, os nossos mestres falam, o fato é que pessoas às vezes tomam decisões erradas, e essas decisões com frequência levam a grandes sofrimentos. Por exemplo, uma pessoa ela se encontra numa situação muito difícil, ela encontra a sua família numa situação difícil e ela só vê desgraça.
né? Ela não vê um escape, nenhuma porta de saída. Então, ela fica tão envolvida com as questões negativas que envolve ela, a família dela, e muitas vezes ela acaba tomando uma decisão muito mais errada ainda, e traz grandes prejuízos e grandes sofrimentos a ela e a toda a família. Por exemplo, diante de uma situação dessa, a pessoa resolve, né, pular lá de cima de um edifício, né, fazendo um suicídio, e aí as coisas saem totalmente, né, de forma distorcida para a solução do problema. Então há um grande sofrimento, sem sombra de dúvidas. Porém, esse tipo de história é com H, ela não é com E, história, uma lenda, uma ficção. Não, é uma realidade que nós enfrentamos aí no dia a dia. Tanto é que nós estamos no mês de setembro, né? E aqui no Brasil, no mês de setembro, já há vários anos, o mês de setembro é chamado mês de setembro amarelo, que é exatamente um alerta, né? O amarelo é um sinal de alerta, como no trânsito, né? O sinal vermelho pare, o sinal verde siga, e o sinal amarelo é um sinal de alerta, porque significa, está havendo uma mudança de sinal. Então alerta, fica atento, se liga, né? Porque o sinal vai mudar, e se você não respeitar, poderá trazer um grande sofrimento para você e outras pessoas, né? Então, o mês de setembro é um mês amarelo, onde é focado exatamente sobre o alerta sobre suicídios, né? Que infelizmente a estatística mostra que o suicídio tem crescido de forma assustadora, não só no Brasil, mas nas nações. O suicídio tem crescido de forma assustadora. Então é um alerta, né? O mês de setembro é um alerta contra a questão do suicídio, né? E aqui dentro da visão do nosso estudo, né? Então está trazendo, né, essa história, né, da pessoa que pula do telhado. Infelizmente é parte da nossa realidade e não temos como fugir a ela, mas precisamos procurar meios para que as pessoas possam realmente ter um escape. Você precisa ser um escape para as pessoas. Você precisa realmente permanecer na luz divina, na presença divina, para que Deus possa usar a tua vida para tirar pessoas dessa condição e elas poderem ter realmente uma visão que é possível sim sair de todo esse marasmo, de todo esse embrulho, de todas essas as situações aflitivas e com muitos conflitos, para procurar uma solução melhor e não o suicídio, né? Então essa é uma realidade que infelizmente nós temos que enfrentar aí. Porém, o que acontece se a caminho do chão, aquela pessoa, ela que realmente resolveu pular, ela de repente, por segundos, né, ou frações de milésimos de segundo, ela acaba chegando à conclusão que ela tomou a decisão errada, né? E ela já está voando para o chão. Então esse momento em que ela se arrepende desse mal que ela está causando, não tem como mais voltar para o telhado. Não tem mais como fazer a inversão dos fatos, né? Então, infelizmente, vai lá para o chão. Mas dentro do campo, realmente, da sua techuvá, né, aquele momento de arrependimento, aquele momento que realmente a pessoa se arrependeu de todo o coração de ter tomado aquela decisão tão nefasta para ele e para os seus familiares. Então aquele momento é um momento em que, espiritualmente pelo menos, ela fez uma techuvá, ela fez um retorno a Deus. Por isso que nós não podemos ser carrascos diante de pessoas que se suicidam. Nós temos que ter cautela, muito amor ao próximo, né? Nós precisamos estar vivenciando, de fato, Levítico capítulo 19, verso 18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Porque esses momentos finais, só ela e Deus sabem o que aconteceu. Nós não sabemos.
Então você não pode bater, como diz, né, o martelo do juízo e realmente, né, nos termos, né, que se encontra aí fora, né, e condenar aquela pessoa. Isso daí pertence somente a Deus. Nós não estamos aqui para condenar ninguém a nada. Por isso que nós temos a questão, né, escolha a vida para que viva tu e a tua família, né? Então isso é uma mensagem que a gente precisa levar continuamente para evitar que qualquer pessoa, entre aspas, né, chegue ao telhado de um edifício e muito menos ainda que venha pular desse telhado, né? Então nós precisamos ser essa mensagem de luz, essa mensagem de serenidade, essa mensagem realmente de um verdadeiro amor fraterno, uma mensagem que Deus está olhando para ela, que Deus está atento a ela e que Deus está pronto para poder abençoá-la e mudar a história da sua vida, e que ela precisa apenas de techuvá, o que é o quê? Um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, para um novo começo, né? A mudança da história realmente dela e da sua família, né? Então a gente precisa levar o quê? Essa mensagem realmente de paz, serenidade e de que é possível sim mudar essa história, né? Então dentro dessa questão o Midrash, né, os nossos sábios trazem através do Midrash a seguinte indagação: a sabedoria foi indagada, qual deveria ser o castigo do pecador? E a sabedoria respondeu, baseado em Mishlei, Provérbios capítulo 13, verso 21. O mal persegue os pecadores. A mesma pergunta foi feita à profecia, e ela respondeu: a alma que peca deverá morrer, como está escrito em Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 18, verso 4. A alma que peca deverá morrer. Isso está em Ezequiel. Então foi indagado a Torá sobre essa questão. Qual deveria ser o castigo do pecador? E a Torá respondeu: que ele traga uma oferenda de culpa e seu pecado será perdoado. Então, essa mesma questão foi indagada a Deus, o Eterno. Então, qual deveria ser o castigo do pecador? Então Deus respondeu: deixe que ele faça techuvá e o seu pecado será perdoado. Ou seja, a resposta divina é exatamente, né, que o pecador faça techuvá. Deixe que ele faça techuvá e seu pecado será perdoado, como está escrito na Pesiquitá de Rabi Kahana, capítulo 24, verso 7. E o seu pecado será perdoado. Então, o que nós temos aqui é que realmente a techuvá, ela é algo essencial na vida do ser humano, para a mudança da sua vida, a mudança da sua má sorte para a boa sorte, a mudança do seu mundo que está em trevas para um novo mundo que está em luz. É a transformação da maldição para a bênção. É a transformação da morte para a vida. Então a techuvá, ela realmente, ela inova em qualquer tempo, em qualquer circunstância, e seja qual for a data, passado, presente e futuro. A techuvá, ela sempre inova, dando uma nova perspectiva realmente ao ser humano, para que o ser humano possa, de fato, ter a oportunidade da techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Ok? Então, por isso, nós que estamos no findar do ano 5.783, né, nós vamos daqui a pouco adentrar no sagrado dia do Shabat. É o último Shabat do ano 5.783. O próximo Shabat já vai ser o primeiro dia do novo ano, 5.784. Vai ser o primeiro Shabat também do novo ano, ou ano novo, como queira. Então,
esse é o nosso último Shabat deste ano. Então é um momento realmente de nós colocarmos a eficácia da Teshuvah nas nossas vidas. Vejam bem que um dos aspectos, né, em que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós na reflexão sobre interpretando o mal, é que realmente Deus viu a nossa incapacidade de nós vermos os nossos próprios pecados, de nós vermos as nossas próprias falhas. Nós somos muito, vamos dizer assim, muito rápidos em enxergar o defeito dos outros, o pecado dos outros, mas não o nosso. Então Deus ele fez com que as coisas acontecessem de tal forma em que você pudesse ver no seu próximo os seus próprios pecados, as suas próprias falhas. Entendeu? Então, por isso, interpretando o mal nesses momentos finais que antecedem o Rosh Hashanah 5.784, é o momento de nós realmente estarmos aí fazendo a nossa Teshuvah, a nossa autorreflexão, o nosso exame introspectivo, de uma forma ainda mais intensa nesta última semana que nós temos pela frente a partir de hoje. Então, realmente, eu preciso encarar com mais seriedade a nossa Teshuvah. Cada um encarando com mais seriedade a sua Teshuvah. O que eu fiz nesse ano que está se findando, que eu não deveria ter feito. O que eu fiz e que eu posso fazer melhor no próximo ano que vai se iniciar. É realmente não olhar para o próximo, para ver nele os pecados e as falhas deles, que normalmente assim nós interpretamos, mas que nós possamos realmente irmos para o espelho, para que nós possamos contemplar as nossas próprias falhas, o nosso próprio pecado, a nossa própria iniquidade, e fazermos Teshuvah, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Para que esses dias se tornem realmente mais intenso no sentido espiritual, mais intenso no sentido de decisões, mais intenso no sentido de que, sim, eu quero servir melhor ao meu Deus no próximo ano. Então, nesse sentido, a nossa visão para este Shabat, nós precisamos procurar viver este Shabat de uma forma mais intensa que nós pudermos fazer. Né? Você realmente reunir a sua família. Você fazer um exame introspectivo junto com a sua família. Você poder reunir a sua família e poder fazer o melhor jantar, o melhor almoço, o melhor café da manhã e da tarde de amanhã, né? De uma forma assim, bem festiva, bem leve, suave, agradável, você e a sua família. Para que realmente o findar do ano ele seja muito leve e suave, para que a entrada do novo ano, ou ano novo, possa ser também muito suave, muito leve, na presença divina. Então, por isso, realmente, né, esse último Shabat é uma mensagem para nós de que a luz amarela está acesa, que nós precisamos de atenção, que os nossos mestres falam que este último Shabat ele pode remir todos os outros Shabats do ano que passou. Então ele se torna, o último Shabat do ano, ele acaba se tornando muito importante na nossa vida. É onde que nós realmente encaramos que nós estamos numa transição para um ano novo, para novos Shabat. Então este último Shabat, ele precisa ser de uma certa forma ímpar também nas nossas vidas. Então, por isso que é importante nós estarmos de fato conectados com esta realidade e sabermos que este último Shabat, ele na realidade, ele está corrigindo todos os outros Shabat.
para que nós possamos realmente desfrutarmos, né, realmente da boa influência, da boa perspectiva, das boas mensagens para o ano novo que está se aproximando, e temos pela frente apenas realmente 7 dias inteiros para toda essa questão. Então, por isso, amados, que esse último Shabat, faça dele algo muito especial na tua vida. Não deixe isso daí cair por terra, ok? Então, por isso, na nossa aliá de hoje, né, que está no capítulo 31 de Deuteronômio, capítulo 14, verso a 19, né, nós temos aí sobre as últimas, né, considerações de... como que fala? As últimas considerações de Moshe para o povo, né? Então, aqui nessas últimas considerações, nós temos diante de nós Moshe trazendo os 2 últimos mandamentos da Torá. Os 2 últimos mandamentos da Torá é exatamente o 7º ano, o ano sabático, né, de Hahel, né? E o 2º mandamento é escrever um rolo de Torá, que nós encontramos aqui no capítulo 31, né, os versos 10 a 13, e a questão de Hahel, o ano sabático, né, o 7º ano, e a questão de escrever um rolo de Torá, que nós encontramos aqui nos versos, né, até o verso 13, né, do capítulo 31. Então, essas 2 últimas mitzvot, esses 2 últimos mandamentos, né, Moshe, ele traz exatamente no mesmo dia da sua morte, né? Esses são os momentos finais também de Moshe. Então, enquanto o povo judeu esteve no deserto, as lembranças, né, da experiência do Monte Sinai permaneceram muito vívidas. Mesmo aqueles indivíduos da próxima geração, ou seja, a nova geração, que não testemunharam a entrega da Torá com seus próprios olhos, cresceram, no entanto, em um oásis espiritual, né? Um oásis espiritual. Ou seja, durante toda a travessia do deserto, eles tinham as nuvens que protegiam do sol escaldante do dia, e tinha a coluna de fogo que os protegia da atmosfera gélida do deserto durante a noite e madrugada, né? O maná estava constantemente ali diante deles. Eles não precisavam trabalhar, não precisavam preparar terra para a terra produzir, etc. e tal. Eles tinham um oásis realmente ali, um oásis, né, espiritual durante a travessia. Então essa nova geração, ela cresceu, ela nasceu e cresceu nesse oásis espiritual. Eles não experimentaram a saída do Egito e muito menos o grande momento da entrega da Torá, a outorga da Torá, né? Não viram o momento da entrega das tábuas, né? A Moshe, as primeiras tábuas sendo quebradas por causa do bezerro de ouro, as segundas tábuas, né, realmente vindo com Moshe do Monte Sinai, o seu rosto brilhando, etc. e tal. Então eles não vivenciaram isso, essa nova geração. E agora eles estão ali às portas, né? Então aí Moshe traz para essa nova geração, né, além de fazer a renovação do pacto, mas para a nova geração, semelhante à geração que saiu do Egito, que precisou de 2 mandamentos para terem méritos para sair do Egito. Agora, esta geração que vai entrar na Terra Prometida, também são 2 mandamentos que lhes são outorgados, né, para que eles possam ter méritos para poder entrar na Terra Prometida, que é a questão do mandamento do 7º ano, o ano sabático, que tem que levar realmente as primícias da terra a Jerusalém. E o 2º mandamento é escrever um rolo de Torá, né? Então essa geração, ela precisa afirmar este juramento, né,
diante de Deus para poder adentrar a terra prometida. Então, naquele momento, segundo o ensinamento racídico, né, o povo judeu estava deixando este oásis espiritual e eles estavam embarcando, então, no extraordinário desafio da sua nova vida de cotidiano, a sua vida do dia a dia, para viver uma vida dominada pela luta para satisfazer as suas necessidades físicas, e isso sem a liderança de Moshe, ainda por cima. Para ajudar a superar esses obstáculos, o povo judeu, então, recebeu esses 2 mandamentos, cujo propósito era possibilitá-los recriar a experiência do Sinai, né, em seu novo ambiente, a terra prometida. Assim, Maimônides, Rambam, ele escreve em Leis das Oferendas das Festas, capítulo 3, verso 6, dizendo: eles devem preparar seus corações e despertar seus ouvidos para escutar com temor e reverência e com grande júbilo, como no dia em que ela foi, a Torá, né, foi dada no Monte Sinai, como se a Torá estivesse sendo ordenada a eles naquele exato momento, né? Então, isto apenas recria a experiência de ser ordenada por Deus como uma nação a observar os mandamentos, a fim de reviver a experiência do recebimento da Torá, outorga da Torá, pessoalmente por Deus para estudá-la. Mas uma mitzvot foi dada, que é a questão de escrever o rolo de Torá, além do ano sabático, então tem ao escrever um rolo de Torá. Pois quando uma pessoa escreve um rolo com sua própria mão, isso é, como se ela a tivesse recebido do Monte Sinai naquele exato momento, né? Então, nesse sentido aqui, segundo os ensinamentos racídicos, né, nem todo judeu tem condições de escrever um rolo de Torá, né? Então, essa ordenança ao povo judeu sobre o ano sabático, por quê? Porque o 7º ano é Rahel, é onde vão levar as primícias da terra para o monte do templo, o templo em Jerusalém. Então é um mandamento específico para o povo judeu. As nações, os povos não judeus, não têm como cumprir este mandamento. Por quê? Porque ele é aplicado dentro da terra prometida. Porque o povo judeu, morando, residindo na terra prometida, eles vão fazer a terra produzir o seu fruto. E quando produz o seu fruto no 7º ano, então eles vão pegar dessas primícias e vão levar ao Beit HaMikdash. Então é 100% um mandamento judaico. O 2º mandamento, que é exatamente escrever um rolo de Torá, também é 100% específico para o povo judeu, onde os seus escribas, os seus compiladores, fazem realmente as escritas dos rolos de Torá, o que vem sendo feito desde o dia da outorga da Torá, né? Dentro da tribo de Levi, tem aqueles que são os compiladores, que vêm trazendo de geração em geração novos e novos rolos de Torá, o mesmo que foi escrito nos dias de Moshe, sem mudar uma letra sequer. Ou seja, cada rolo de Torá precisa conter em suas páginas, nos seus parágrafos, nas suas linhas, nas suas colunas, o mesmo número de letras. Da mesma forma que foi outorgada a Moshe no Monte Sinai. Foi entregue ao povo judeu e assim os compiladores passaram a fazer cópias e cópias. Tanto é que Moshe, ele escreveu o rolo da Torá, além de escrever em hebraico, ele escreveu em 70 línguas, que representam as nações dos dias de Moshe e que representam as nações até os dias de hoje, significando que todas as nações poderão ter acesso à Torá, desde que estejam no monoteísmo,
com fundamento judaico e orientação rabínica, para não romper a cerca, para não pular a cerca, ou seja, aquilo que é de fato judaico é para os judeus, e aquilo que é para as nações, entre elas as 7 leis de Noa e as suas ramificações, por exemplo, é especificamente 100% para as nações. Então, o judeu não pula a cerca para cá, e se ele pular está errado, e o Benei Noa não pode pular a cerca para lá, no mundo judaico, porque se ele pular está errado. Então, por isso precisa ter o quê? Equilíbrio. O judeu e o não judeu, vivendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, há um equilíbrio saudável, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, o povo judeu, né, antes de entrar na Terra Prometida, eles precisaram não só fazer um novo pacto, semelhante ao Monte Sinai, mas eles precisaram também fazer um juramento dessas 2 mitzvot, esses 2 mandamentos, né, no ano sabático, levar as primícias no Beit HaMikdash, das 7 especiarias da terra, e escrever um rolo de Torá. Então, cada judeu, ele tem de fato um dever de amor para com Hashem, para escrever um rolo de Torá. E entre as orientações dos sábios, dos nossos mestres e dos rabinos, o que acontece? Nem todo judeu sabe escrever o rolo de Torá, por isso que tem os copistas oficiais, os compiladores. Então, o que acontece? Como se faz isso? Então, foi o projeto, por exemplo, que há vários anos o nosso Rav Yaakov Gerenstad fez, né, há alguns anos, em que fala sobre a minha letra na Torá. Então, o que nós, nesse projeto que aconteceu, então os Benei Noa, juntamente com os judeus, né, financiaram, entre aspas, o modo de dizer, financiaram uma letra da Torá, ou seja, então, cada letra tinha um valor numérico, né, de valor em din-din, e então fizemos as nossas doações, mais uma minha letra na Torá. E o Sofer, né, que fazia a compilação, então, como ele tinha que se dedicar 100%, integralmente, diariamente, desde o princípio até o fim, do novo rolo da Torá, então, obviamente, né, os judeus e os Benei Noa financiaram a minha letra na Torá para que esse escriba ele tenha, né, ele tivesse o seu sustento para ele e para a sua família durante o seu período da escrita do novo rolo de Torá, ok? Então, essa é a questão que os sábios falam sobre a questão de escrever um rolo de Torá. Então, quando há uma dedicação nesse sentido, é como se estivesse escrevendo um rolo de Torá, como se estivesse recebendo a Torá exatamente naquele momento do Monte Sinai. É recriar aquele momento do Monte Sinai, ok? Então, é nesse sentido que os nossos mestres falam sobre os 2 mandamentos os 2 últimos mandamentos da própria Torá e momentos antes do próprio povo adentrar na Terra Prometida, né? Então, essa é a questão aí. Então, por isso, amados, né, diante destas palavras, desses ensinamentos, que nós possamos fortalecer a nossa emuná e o nosso bitachon, fé e confiança em Hashem, estarmos aí realmente vivenciando este último Shabat do ano 5.783, procurando vivê-lo, né, da melhor forma possível, com amor, com alegria, com júbilo, né, para que nós possamos aí termos um último Shabat, como diz os nossos sábios, né? Esse último Shabat, ele corrige todos os demais Shabat do ano inteiro, né? Então nós precisamos estar nessa dedicação desse Shabat de forma introspectiva, né? Fazendo essa reflexão
do ano que está se findando, e a semelhança do nosso irmão judeu, firmando com Hashem novos propósitos, né? Então, é aquela questão, então é o meu último Shabat do ano. Isso traz para nós que realmente é o fim do ano, e temos um ano novo pela frente. Então, qual é a minha visão para o ano novo? Qual é a visão que você está tendo para o ano novo que vem pela frente? Você vai procurar fazer mais ou menos? Ou vai virar poste e ficar estacionado naquilo que você fez até agora? Você vai ser realmente um desbravador, um guerreiro, em ir em frente? Ou você vai ser um poste para ficar estacionado imóvel? Ou você vai ser um caranguejo que dá passo para trás? O que você vai fazer? Qual é a sua decisão diante de Hashem? Caranguejo, poste ou um guerreiro? Ou uma guerreira? Que assim também podemos expressar. Seguir em frente. Por quê? Porque guerreiros, no sentido genérico. Por quê? Porque teremos muitos desafios pela frente. Mashiach pode se revelar a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. E nós precisamos estar, de fato, vivenciando a nossa Teshuvá. Então, quais são as suas perspectivas? Nós podemos fazer planos, não restam dúvidas. Mas sabemos que o ponto final pertence a Hashem, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o único soberano. Nós sabemos disso, mas Ele não nos impede de traçarmos planos e projetos. E se os nossos planos e projetos estiverem não em harmonia com o projeto de Deus, Deus não vai mandar nenhuma marreta na tua cabeça, entendeu? Deus ele vai fazer com que situações e circunstâncias você possa perceber que o seu plano, os seus projetos, eles estão fora da harmonia do plano de Deus. Então, o Todo-Poderoso, soberano dos mundos, ele vai trazer situações em que você se aperceba desta realidade e você pare de ficar indo para cima ou para baixo, e você vai se ajustar, vai vir no equilíbrio junto de Deus e vai fazer exatamente aquilo que é do agrado de Deus, porque você vai decidir por isso, porque você vai discernir momentos e situações dentro desse aspecto para você ter um equilíbrio saudável com Deus. Entendeu? Então, por isso, faça desse Shabat, né, os seus propósitos junto a Deus, as suas perspectivas, né? Realmente coloque diante de Deus os seus planos, os seus projetos, né? Você tem uma semana inteira, comece nesse Shabat fazendo isto, a partir do pôr do sol de hoje, né? Que é o seu último Shabat, no ano 5.783. Então apresente diante de Hashem realmente a sua vida, seus planos, seus projetos, e que Deus faça com que realmente isso aconteça na sua vida, no seu dia a dia, durante o ano 5.784. Ok? Baruch Hashem. Recordando então, o acendimento das luzes especiais de Shabat no dia de hoje acontecerão às 17h38. Né? Então, os lares aí, Benei Noor, acendendo as luzes de Shabat às 17h38, dentro desse fuso horário, nós estaremos, né, em unidade, né, as Bat Noor estarão em unidade com as mulheres judias fazendo o acendimento das luzes especiais de Shabat. E a partir das 20h15, né, nós estaremos, de fato, transmitindo através da Sinagoga Benei Noor Regional Bauru, da cidade Sem Limites, para o Brasil e as nações, né, a nossa celebração do Shabat, né, por esse mesmo canal aqui do Facebook, ok? Então, daqui a pouco, com a graça de Hashem, temos aí um novo encontro, e à tarde com a Torá, retorna amanhã, para finalizarmos então a Parashá da semana. Shabbat Shalom a você, toda a sua família, com muita presença divina, com muita paz, muita alegria,
muita reflexão positiva, saudável diante de Hashem, por aquilo tudo que você fez e deixou de fazer no ano que está se findando, e que você renove realmente os seus, vamos dizer assim, né, os seus propósitos, né, de servir a Hashem melhor no novo ano que temos pela frente aí. Até daqui a pouco. Shabbat Shalom.